Oi, meus amigos. Dando continuidade à sequência dos vídeos que eu tenho feito sobre treinamento em casa, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho da intensidade. Primeiro o vídeo eu falei um pouco da questão do destreinamento, da importância de a gente manter a intensidade do trabalho elevada. No segundo vídeo eu falei um pouquinho de como é que a gente faz para equilibrar o nosso treinamento, do ponto de vista de exercícios e tal, para que ele não torne o trabalho desequilibrado do ponto de vista motor. Mas, obviamente, que tudo isso é importante, mas a gente precisa também cuidar muito da intensidade do nosso trabalho. Então, eu vou falar um pouquinho hoje de como é que a gente pode fazer isso, como é que a gente pode ajustar os parâmetros de treinamento de maneira a gente conseguir um bom trabalho de força dentro da nossa casa. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a carga de treinamento, ela não é só intensidade. A carga de treinamento, ela se compõe por volume e intensidade. O volume são os parâmetros de quantidade de trabalho. E a intensidade são os parâmetros da qualidade do trabalho. Então, existe uma associação direta entre esses parâmetros. Em uma condição normal de treinamento, existe o que a gente chama de interdependência. Quando um está muito alto, o outro vai necessariamente ter que estar um pouco mais baixo. Então, se eu tenho muita intensidade, eu dificilmente consigo fazer muito trabalho com isso. E, pelo contrário, quando eu tenho menos intensidade, eu consigo fazer mais trabalho. Então, os treinadores normalmente brincam com essas variáveis de forma a colocar um treino ideal, colocar um treino adequado. Então, quando a gente foi obrigado a ficar em casa e, consequentemente, reduziu-se muito a possibilidade de equipamentos e de implementos para gerar carga, isso, obviamente, cria um problema para o treinador, que é conseguir treinos, garantir treinos para os seus alunos, seus clientes, que sejam treinos que vão gerar adaptações, treinos que são bons, que, na pior das hipóteses, vão conseguir realizar a manutenção do estado de treinamento. Lembra que eu disse que para manter o estado de treinamento é fundamental se manter a intensidade alta. Então, se a intensidade despenca, eu acabo tendo um prejuízo importante para os meus ganhos em força. Bom, como é que eu posso fazer isso então? A primeira coisa é a gente entender, mais uma vez, que eu tenho volume e intensidade e, consequentemente, eu posso compensar uma falta de intensidade aumentando a quantidade do trabalho. Então, essa é a coisa mais lógica a se fazer. Então, se eu não tenho possibilidade de dar muita intensidade, de dar muita qualidade, de botar muita carga, eu aumento a quantidade. Como é que a gente faz isso? Aumentando, por exemplo, o número de repetições que eu realizo para um determinado movimento, para um determinado exercício. Eu posso aumentar a quantidade de séries, a quantidade de vezes que eu vou fazer essas repetições. Eu posso aumentar o número de exercícios que eu estou usando para uma determinada área do meu corpo. Eu posso ainda aumentar a frequência semanal com que eu trabalho. Então, todos esses aumentos, eles se referem a aumentos no volume, no total de trabalho que eu vou realizar. E isso é muito importante, e nesse momento a gente vai usar isso, tá? É fundamental. Mas isso é o lógico a fazer e isso todo mundo está fazendo. A questão é, como é que eu consigo manter a minha intensidade do trabalho? E aí precisa pensar um pouquinho mais e precisa criar estratégias um pouco diferentes. Então vamos lá. A primeira estratégia que a gente pode usar, que eu acho que é a mais coerente no momento, ela é adequar aos movimentos que eu estou acostumado a usar. Então, se eu tenho uma característica de movimentação que eu faço e essa característica foi impedida agora por conta de uma questão de dificuldade de ter carga, a primeira coisa que eu tenho que pensar é: existem movimentos que trabalham essas regiões que eu estava trabalhando de uma outra forma e que não precisem de tanta carga para dar intensidade? E a resposta é sim. Existem diversos movimentos que fazem um trabalho só com peso corporal ficarem muito pesados. Por exemplo, se você está acostumado a agachar com as duas pernas, né, o bilateral, o agachamento bilateral, só de você mudar para um trabalho unilateral, então passada, subida em banco, para mais avançados, pistol, esses movimentos por si só já geram uma demanda de intensidade muito mais elevada do que os seus equivalentes bilaterais. Então essa é a primeira estratégia, mas não só unilaterais. Existem movimentos realmente que não são tão usados assim,
Porque nas academias ou onde a gente está treinando, a gente tem recurso, então você acaba usando esses recursos, mas que na ausência dos recursos, esses exercícios passam a ser importantes. Mas é óbvio que para isso você precisa conhecer bem, dominar bem a técnica desses movimentos. Então, a primeira coisa é entenda de movimentos diferentes para fazer o trabalho. Busque essas soluções porque elas estão aí. Busque que você vai encontrar. O segundo ponto é a velocidade de execução. Para eu aumentar a intensidade, aí entendendo nesse momento que a gente está falando da intensidade, a intensidade se refere ao quanto de atividade elétrica que eu vou mandar para o meu músculo, o quanto que eu vou recrutar as minhas fibras musculares, as minhas unidades motoras. Se eu aumento a velocidade do exercício na fase onde eu estou vencendo a resistência, a intensidade do trabalho aumenta. Então, por isso que os saltos, por exemplo, nesse momento, os agachamentos onde eu salto, ou uma flexão de braço onde eu me empurro e perco contato com o chão, eles aumentam essa demanda de recrutamento de unidades motoras e, consequentemente, aumentam a intensidade do meu trabalho. Mas, na fase negativa, que é quando eu estou desacelerando o corpo, quando eu estou perdendo, entre aspas, para a resistência, eu preciso fazer um movimento muito controlado. Então é como se fosse assim. Se eu estiver agachando, eu vou subir muito rápido no agachamento, mas na hora que eu estiver descendo, que é a fase excêntrica, eu vou fazer isso de maneira muito gradual e lenta, porque aí eu vou aumentar a demanda e aumentar a intensidade do meu trabalho. Um outro ponto interessante que a gente pode usar é o intervalo entre umas séries e outras. A gente sabe hoje que a fadiga ela é um outro componente importante para a sinalização da melhora da força e da hipertrofia. Então, se eu tenho muitas séries e eu boto pouco intervalo entre essas séries, isso faz com que eu vá aumentando o recrutamento de unidades motoras e, consequentemente, a intensidade do trabalho, sem ter colocado peso externo, simplesmente porque eu manipulei, eu mexi no intervalo que eu tinha entre uma série e outra série. O mesmo vale para, por exemplo, combinar exercícios. Então, às vezes, eu posso botar 2 exercícios para o mesmo grupo muscular, que é o que a gente chama de conjugado, sem que haja pausa entre esses movimentos, sem que haja intervalo, e, por consequência, eu aumento, mais uma vez, a intensidade do meu trabalho. Então, reduzir o intervalo é uma outra condição importante que a gente pode estar usando. Uma outra estratégia é dar pausas. Toda vez que eu dou pausa, eu implico em pausa no final da fase excêntrica, para ficar claro. Então, se eu agacho e embaixo do agachamento, na posição baixa, no final da fase excêntrica, eu dou uma pausa de 2, 3 segundos antes de eu levantar, isso faz com que eu tenha uma maior necessidade de produzir força, porque eu vou usar menos o mecanismo elástico do músculo, que me ajuda, nesse caso, a me levantar. Então, se eu uso menos, eu voluntariamente vou ter que fazer mais força. Então, eu recruto mais unidades motoras para realizar esse trabalho. Então, as pausas nesse momento são interessantes. Então, fazer uma flexão com uma pausa na posição baixa, fazer um agachamento com uma pausa, são estratégias interessantes que a gente pode usar. Além disso, a gente pode fazer pausas no pico de contração do músculo. Por exemplo, se eu estiver fazendo um exercício de glúteo, na extensão máxima do quadril, eu posso gerar uma pausa de 1, 2 segundos para depois continuar o movimento, e nessa condição eu também aumento consideravelmente a intensidade do meu trabalho por estar passando mais tempo na fase onde ele recebe mais estímulo, tá? Então, pausas são uma outra estratégia interessante. E por fim, uma última estratégia que a gente pode usar para aumentar a intensidade, a literatura vem demonstrando um pouco mais sobre ela recentemente, é uma prática muito comum entre os fisiculturistas, é o que se chama de conexão mente-músculo, que é você tentar direcionar o foco da atividade cerebral para o músculo que você está querendo trabalhar. Então, se eu estou fazendo, por exemplo, uma flexão de braço, eu tento direcionar a ação muscular, direcionar o recrutamento de unidades motoras para a musculatura do peitoral. E existem alguns trabalhos que mostram que quando a gente faz isso, a gente sim aumenta a intensidade, porque a gente aumenta o recrutamento de unidades motoras nessas condições. Então, vê que a gente tem uma série de possibilidades. Então, para aumentar a intensidade, a gente pode, primeiro, adequar a seleção do exercício, que é fundamental. Então, ajusta bem o exercício que você está fazendo. Segundo, manipula a velocidade do movimento a seu favor. Fase concêntrica normalmente rápida e fase excêntrica normalmente lenta. Reduz o intervalo entre as séries. Então, botar pouco intervalo vai te ajudar muito nesse momento. Dê pausas. Então, programe pausas durante o exercício para facilitar essa colocação de intensidade. E, por fim,
tente dar muito foco no que você está fazendo, faça o trabalho bem focado, porque isso vai criar essa conexão mente-músculo que os trabalhos parecem mostrar ser importante e que, diga-se de passagem, fisiculturistas já fazem isso há muito tempo. Então, a gente vê que a gente tem, sim, muitas possibilidades de gerar sobrecarga em casa. Seja por volume, que eu falei no início, seja por intensidade, que foi o tema desse vídeo. O que é importante é a gente entender bem isso e saber como que a gente vai manipular para poder chegar no resultado que a gente quer, tá? Não é uma missão fácil, mas dá um certo trabalho, mas a gente consegue, botando a cabeça para funcionar, procurando informação, procurando entender esses mecanismos, a gente consegue criar um excelente treino para ser feito em casa. Pessoal, é isso. Beijo enorme para vocês e até o próximo vídeo.